Turma, Anitta deu uma entrevista para o Flow Podcast e vamos ver o que ela falou por lá sobre o lançamento do novo disco. Aliás, o Flow tem feito umas entrevistas culturais, né? Vamos ver como é que foi. Pra gente ir chegando no final aqui, o equilíbrio, só para finalizar, eu entendi o ponto de vista, vou dizer, artístico, da onde ele surge da Anitta, mas ele também exatamente, cumpre, me parece, um papel na crítica brasileira. Isso aqui, aquele cara que não tinha conversado com a Anitta antes, tá ouvindo o álbum, e fiquei imaginando. Isso aqui me parece uma conversa com a crítica brasileira ou com pessoas, com os caras que estão ouvindo aqui no Brasil. Ó, família, ó, olha eu fazendo uma música, porra, brasileira, e eu vou chamar até... Porra, aí que eu vou me achar um babaca, mas vamos lá. Mais sofisticada que um funk, manja, uma música... Eu sinto esse teu álbum um pouco mais sofisticado, não sei dizer, sabe? É a intenção falar com o crítico, parecer uma artista mais... não sei, mais madura, consolidada do ponto de vista musical mesmo, e não só de ser influente pra caralho, bonita pra caralho, alcançando lugares internacionais. Não. Olha aqui, eu também sei fazer Igor, MPB. Hein? Tô trazendo todos os caras da nova MPB pra gravar comigo, uns caras foda de música brasileira. Tu pensou nisso ou foi sem querer também? Não fiz o meu álbum pensando em críticos, até eu faço o meu álbum pensando em algumas coisas. Primeiro em mim, se eu tô gostando, se eu tô feliz, se eu tô me achando o máximo, se eu tô ouvindo e fazendo, eu sou foda, uou! Segundo, em quem mais vai ganhar comigo. Porra, os compositores, o povo que tá trabalhando junto, o fã, como é que ele vai, se ele ouvir isso vai ajudar ele a pensar um pouco diferente, né? Você pode reparar que os visuais, eles não têm tanto a ver. Quando você vê os visuais, você acha que é só sobre macumba o álbum, né? E você ouve o álbum... Mas eu vi 2 clipes, foi isso que eu vi de visual. E umas coisas no Instagram. Sim, mas todos os visuais a gente está trazendo uma coisa de um elemento de orixá ou indígena, a gente está trazendo. Mas é porque foi a decisão artística visual que eu escolhi. Para combater intolerância religiosa. Acho que esse é um ano de eleição onde muita gente vai ser intolerante, onde isso vai ser muito utilizado, né, para fazer política, e eu não acho que a religião deveria se misturar com isso. Acho que as pessoas deveriam ser livres para sentir o que elas querem sentir, para acreditar nas coisas que elas querem acreditar. Então, essa foi uma decisão minha. Também de colocar os indígenas no clipe de Choca Choca. Obrigado, Márcia. Que eu cito ali, Falta né, 133, que eu fui encontrar Vossa Majestade, e eu fui com o de Nogueira. O Igor é um bolsonarista moderado. Agora ele tá com um jornalista ex-Globo também, que tem umas ideias que coadunam com o chefe ou faz o que o chefe quer. Ele tá com o Tramontina, que é um mito aí do jornalismo, mas é um cara de direita, sim. E o Igor, gente, eu vou até fazer um desabafo aqui. Eu conheço o Igor, assim, não profundamente, não sou amigo dele, mas ele me convidou para a festa do Flow do ano passado. Foi durante a Brasil Game Show. E tive uma boa entrevista com ele e com o Monarca antes dele falar aquelas merdas sobre partido nazi. Ele é um cara de direita, mas eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Ele gosta do Lula. Ele acha o Lula um personagem muito interessante e tava doido para entrevistar o Lula. Inclusive achou ruim a entrevista do Lula ter sido muito curta no Flow. Não tô dizendo que ele é lulista. Eu acho que ele é um cara de direita. Mas é um cara que soube tocar o negócio. Inclusive sem o Monark, que o Monark foi um dos caras que fez o Flow dar certo, tá? Então é interessante pensar nisso. Mas não é um cara de esquerda, definitivamente. Mas as perguntas são boas, viu? Sique Raoni, para falar de Amazônia. Então eu quis trazer a causa indígena, a pauta indígena também, porque além de a gente colocar lá no meio do clipe um link para a galera fazer as doações para o Instituto do Raoni, que precisa muito de apoio. É uma causa que eu ajudo muito, acho que tem que ter visibilidade, então sempre tento colocar artisticamente, de alguma maneira, obviamente nunca ofensiva, porque quando eu fui convidada para ser madrinha de alguns projetos do pessoal da mídia indígena e da ministra, etc., eles me falaram que eles sentiam falta de terem que as pessoas deem visibilidade para a causa indígena em questões felizes também. Entendi. Não só na luta
pelo espaço, pela reconhecimento. Pela proteção da mata e da floresta, mas também a celebração da luta, da alegria, das festas. Então a gente colocou, quando a gente fez o tratamento de choca-choca, a gente pensou em choque, o que eu falo, choca-choca, corpo com corpo. Então a gente pensou em lutas. E quando me vieram as ideias dos diretores, me veio muito luta de boxe. Eu falei, uma luta de boxe, não sei se é Brasil. Eu penso numa luta brasileira. Eu falei, Quarupi. Quarupi é uma luta brasileira. Nunca ouvi falar. É aquilo que tem no vídeo. Isso, o Quarupi é um Os caras estão lutando dentro de um círculo. Isso, então, o tema do meu álbum, na verdade, é equilíbrio, mas a gente traz nos visuais essa ideia de fé e festa. Que a gente está sempre misturando no Brasil fé e festa, né? A gente tem várias celebrações na nossa cultura brasileira que tem a fé e a festa ao mesmo tempo. E o Quarupi é um festival que acontece no Xingu, né? Eu estava lá esse ano. Vamos pingar, gente! E eles têm essa luta, fala sobre a morte dos ancestrais. Então, eles celebram lá a vida daqueles ancestrais, tem os troncos lá no meio da comunidade, eles se pintam lindo e fazem aquela luta entre as diferentes comunidades, os povos, é lindíssimo. E aí eu coloquei essa luta, que eu acho que é uma luta brasileira, que tem pouca visibilidade, que celebra essa fé e festa ao mesmo tempo, que é o tema dos visuais para mim, a fé e a festa, que são duas coisas que a gente vê como separados, mas eu vejo como junto, sabe? A gente tem como celebrar a fé. Então eu fui colocando nos visuais essa questão tanto religiosa quanto de cultura brasileira, como eu coloquei aí do Quarupi, dos indígenas, mas o álbum em si, as letras não são religiosas, tem uma ou outra que fala de uma referência ou outra, mas a maioria é sobre amor próprio, né? Então é essa mistura do álbum que eu quis trazer para a galera refletir. Então quando eu faço o álbum, eu faço pensando assim, como que eu posso outras pessoas se aproveitarem disso além de mim? Então eu faço o álbum para eu me sentir bem, para minha família gostar, que os clipes estavam prontos antes, eu mostro para eles. Penso quem mais pode tirar vantagem do meu trabalho e ponto. Entendeu? Antes eu pensava em chegar mais longe, né? Mas nunca com os críticos. Engraçado isso. Porque eu sempre, para mim, os críticos, para mim, é o povão. Eu nunca me liguei com esse negócio. E a Anitta, para variar, respondendo da maneira, né? Quem realmente merece ela ouvir a crítica é o público, né? Uma pessoa guiada pelo público. Mas eu concordo com o Igor, talvez ela esteja numa nova fase agora de mais maturidade da carreira, né? A mulher alcançou o mundo, né? Através do funk. E aí agora tá trazendo até causa indígena pra trilha dela. É uma coisa assim, eu tenho um pouco de bode com as pessoas que falam que, por exemplo, a Anitta, em alguns momentos na época do governo Bolsonaro, fez oposição ao Bolsonaro. O pessoal falou assim, ela só tava fazendo de conta. Não, eu acho que é importante artistas que se posicionam, tá? Não tô dizendo que a Anitta é uma comunista, pelo contrário. Mas é isso. Emerson mandou, você falou do Monark, eu comecei a revisar as falas dele a partir daquele episódio com a Tabata. Ali vale retificação de algumas posições. O Três Irmãos chamou Last e serviu para mostrar bem quem é essa Laia. Foi bem o Três Irmãos lá com o Last? Eu não assisti. Eles denunciaram pelo menos o sionismo da Stand With Us ou aderiram completamente? Se você puder falar, Emerson. Obrigado, queridos. Faltando 123, ainda tá faltando muito, gente. 9h47, vambora. De prêmio. Eu sempre vou para os prêmios porque nunca. Pergunte ao Paulo. Eu nunca sei nem as categorias que eu tô nominada. Isso é coisa de... E nisso, vamos ser sinceros, gente. Essa entrevista do Igor tá fazendo um serviço bom, cara. O Igor não precisa ser lulista, gente. O Flow não precisa ser de esquerda. Mas, tá trazendo aí uma cantora bombada, progressista. E é isso. Nada, não convenceu ninguém. O Last, né? Ele fica tentando fazer propaganda, né? E é isso. Vamos lá. Artista. É verdade, real. Né? Sabe o cara que teve o Oscar esse ano, né? O Champagne ganhou. E ele não foi. Eu acho muito gangsta o cara que não vai. Então, eu vou quando eu tenho a oportunidade de cantar. Porque aí é uma divulgação muito boa para sua música, né? Você tá ali no tapete vermelho, você consegue... Quando eu tô lançando coisa na mesma época,
Aí é bom porque você tem muita imprensa, você divulga o seu trabalho, você canta. Mas se eu for te dizer que eu tô preocupadíssima se eu vou ganhar ou perder, meu amor, é indiferente pra mim. Porque pra mim o prêmio que me dá é o senhorzinho quando eu chego lá esse ano eu cantei. Meu amor. Eu cantei no Macapá e veio um senhorzinho, chegou meio-dia pra ver meu show, ele sabia toda a minha discografia, ele sabia do Funk Generation, o álbum todo. Uhum. Isso pra mim é o prêmio, entendeu? O cara tinha mais de 60 anos. Isso é um prêmio pra mim impagável. Então não estou desdenhando dos prêmios. Eu acho que eles têm o potencial, a importância, mas eu não faço nada pensando nem em prêmio e nem em críticos. Porque isso não está dentro do meu potencial. Não sei, eu quero influenciar a vida do outro, quem eu puder aqui apoiar, ajudar. Eu entendi que tu já canta há muito tempo, você me falou que começou na igreja e tudo. Tu chegou a estudar formalmente música? Então, o meu avô tocava piano, saxofone, sanfona, ele é da Paraíba, de Guarabira. Guarabira, eu fui em Guarabira fazer uma palestra esses dias. Minha mãe também nasceu em Guarabira, na Paraíba. E quando eu comecei a cantar na igreja, e aí ele começou a me ensinar música. Só que ele começou pela partitura, porque ele falou que músico de verdade, músico que se preze, tinha que saber ler partitura, que ele não gostava de quem só sabia ler cifra. Aí eu comecei a aprender a partitura. Então aprendi a escrever as bolinhas no caderninho dó, ré, mi, fá. Aprendi, aí ele ficava 1, 2, 3, 4. Aprendi tudo isso. Quando eu aprendi a escrever o colchetezinho, tudo direitinho. Vamos lá, fui pegar no piano. Primeira aula, dó, ré, mi, tarará, parará. Acordes, segunda aula. Terceira aula ele faleceu. Putz! E aí meu avô faleceu. E eu não tinha... Aí depois, logo quando ele faleceu, eu fiz estágio, depois eu comecei a cantar. E eu não tive mais... Aí depois eu comecei a ter dinheiro para pagar um cursinho de música, paguei, comecei a fazer aula, só que aí eu comecei a fazer show. Aí eu não tinha mais tempo para aprender. Aí na pandemia eu voltei a fazer aula com esse piano aqui, voltei a fazer aula, mas aí quando acabou a pandemia eu voltei a trabalhar e parei as aulas. Eu pergunto porque eu tava com, acho que era o Dani da tua equipe que tava aqui comigo, e ele falou, porra, Anitta, meu irmão, é outra parada. Sabe quando é abençoado? Porque assim, o exemplo que ele usou, ele porra, tá desafinado isso aí é lá sustenido, não sei da onde o caralho. E tá certo. Isso vem de tu viver a música ao longo do tempo, no fim das contas, e muito menos de um... É de viver, porque como eu cantei na igreja, né? E tinha o meu avô, que é músico, e ele era bem chato com isso. Aí eu fui aprendendo com o meu avô, e a banda era muito boa lá da igreja, então eu fui aprendendo todo domingo, né, ouvindo e tal, então eu tinha bastante noção. A Anitta cantou no Olimpo? No Olimpo, muito, cantei, muito no Olimpo. A gente deve ter encontrado a Anitta no Olimpo, olha. Cantei, e antes de cantar no Olimpo, eu ia pro Olimpo me divertir. Entendi, mas tu ia só de sutiã? Eu ia na sexta-feira na Via Show Digital. Caraca! Que tinha, né? Era sexta de Via Show. Via Show não era muito... Sexta. Então, Via Show não era muito a minha praia, que era longe pra caralho da minha casa. Não. No Olimpo tinha o dia da Via Show Digital. Aí você tá desatualizado. Tô desatualizado. Era a equipe de som. Tinha o dia da Furacão 2000 e tinha o dia da Via Show Digital. Eu gostava mais do dia da Via Show Digital porque a Furacão 2000 só tocava música que era dos artistas que iam fazer os bailes da Furacão de graça. Aí o artista que se negava a fazer os bailes... Esse começo era foda, Anitta? Era muito difícil, tinha todas essas barganhas. No baile da Furacão 2000, não tocava música dos MCs que se recusavam a fazer os bailes sem ganhar cachê. Aí eu preferi ir pro baile da... Nessa época era o Rômulo ou já era a Mãe Loura? Sempre foi o Rômulo. Mas depois não deu merda? A Mãe Loura era da Via Show Digital. Entendi, tá. Quando eles se separaram. Bom, Anitta, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por receber a gente aqui na tua casa. Eu que agradeço de vocês terem vindo pra cá, gente. Porra, cara, foi muito legal conhecer isso aqui. Música é medicina, música é meu amigo imaginário. Isso aí é um trecho da música do Cansei de Ser Sexy. Music is my imaginary friend. Chama Music is my hot sex, a música
cansei de ser sexy. E esse aqui é um cantinho bem gostosinho, cara. Parabéns pelo que você construiu, parabéns pelo teu álbum, por ser quem você é e aparentemente por ser uma gente fina também. Ai, obrigada! Não, quando desliga a câmera eu sou péssima. Grande Anira. Falou também de religião. Tá vendo aqui os cortes. Pra variar, o Alessandro Vieira tocando o Gilmar Mendes, né, no Flow. Deixa eu ver o que ela falou da religião. Aqui. Vamos lá. Só pra ver isso aqui. Vamos, gente. Enquanto a gente vai pingando, a gente precisa muito do apoio de vocês. E eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. Não sou fã dela, mas entendo o tamanho dela no mundo. Aqui no país tem muito de diminuir a artista que chega lá. Wagner, Rodrigo, Fernanda, que teve a sua vez. Sempre tem alguém dizendo algo contra, sim? Não, o Wagner Moura, mesmo não tendo levado o Oscar esse ano, a campanha do Agente Secreto foi gigante, né, gente? A campanha do Agente Secreto botou Recife no mapa. Foi incrível. Aliás, o filme do Kleber chegou na China, né? Eu vi a notícia, inclusive, da própria Embaixada da China no Brasil. A buscar outros sentidos para minha vida. Até então, tu tava fazendo o quê? Procurando ficar mais famosa? Até então, eu tava procurando ter mais números, mais fama, mais dinheiro, mais... E o dinheiro não era nem para eu gastar. Porque eu doava tudo. Você ia me pedir coisa, eu ia doar para quem tá precisando. Ou eu ia gastar em clipe, gastar em mais performances e apresentações. Então, não era nem para eu ficar rica, era só porque eu queria continuar produzindo. Era um vício em trabalhar. E é um vício de atender as expectativas da sociedade, mas... Te entendo, Anitta. Você olha para a internet, é infinita a possibilidade, os números são infinitos. Você Boa, pode nunca Chico mais Alves é maravilhoso. Você nunca vai alcançar um objetivo, porque não tem fim. Então eu comecei a mergulhar no autoconhecimento e buscar o que é isso? O que vai me satisfazer? Faz quanto tempo, Anitta? 3 anos. 3 anos, tá. Isso. Foi aí que tu foi conhecer, por exemplo, Lucilena Galvão? Isso, exatamente. Mas você já era uma pessoa religiosa antes? Então, religiosa sim. Mas eu não acho que religião, dependendo de como você a segue, eu não acho que ela te leva para o autoconhecimento ainda. Eu acho que as religiões ainda estão muito presas numa coisa de a comunidade, o pertencimento a aquele grupo e não ao entendimento de você próprio. Até no próprio candomblé, que eu sou do candomblé, a gente tem lá no terreiro, muitas vezes as pessoas estão no terreiro reparando na roupa de ração do outro, quem fez a festa do santo mais caro, quem o ebó foi mais bonito foi o de quem, o irmão comprou qual assentamento para o santo. São coisas de uma pequenez que eu não acredito que é a mensagem do orixá, entende? Eu acredito que a mensagem do orixá é você entender aquela passagem do seu orixá. O que as lendas do meu orixá me ensinam? Pô, as lendas do meu... Tem a lenda de... Tem Logum Edé com Oxalá, que fala bastante, né, das maldições que Oxalá deu para Logum Edé por conta do ego, por conta da imaturidade de Logum Edé. Então você vai vendo as lendas e você fala, pô, o que eu tenho, o que a lenda do meu orixá está querendo me ensinar aqui? Pô, então se ele se ferrou por causa dessa coisa egóica, talvez eu tenha que trabalhar aqui o meu ego e tal. Para mim isso é o orixá. É você olhar, sentar na mesa, ter uma queda, pô, a queda agora fala de, sei lá, não sei, uma queda de... Já é uma queda. A queda é quando você vai jogar o búzios. Tá. E tem as quedas dos caminhos da sua vida. E cada caminho te passa uma história. E aí dentro dessa história você conhece aquela história e você pensa, qual é a lição que isso está querendo me passar? Então quanto que isso interferiu na tua vida? Antigamente, como que eu ia pro terreiro? Eu ia pro terreiro pensando, bom, meu objetivo da minha vida é tal coisa. Então eu vou lá pro terreiro e eu vou buscar o que eu tenho que fazer para chegar no meu objetivo. Bom. Com honestidade. Não existe, assim, para mim, tá? Eu não sei, não tô falando que não existe no mundo, porque eu não conheço a casa de todo mundo, eu conheço a minha. Eu conheço meu ser, meu eu.
Não é que você vai fazer um trabalho e falar, oh, eu quero não sei o quê e eu vou te dar... Não existe, para mim não existe isso. Existe você acalmar a sua mente, existe você agradar ao seu ori, a sua cabeça, ao seu corpo, e você ir recebendo essa clareza de espírito, de alma que você precisa para alcançar os seus lugares. Isso é o que eu acredito, tá? Então, mas eu ia com esse objetivo de tipo, eu quero crescer aqui, quero crescer ali, quero crescer ali. Bum! E eu ia com essa mentalidade. Hoje, eu já vou com a mentalidade de tipo, o que é o melhor para mim? O que vai me fazer mais inteira? O que vai fazer eu cumprir a minha missão aqui nesse planeta, ajudar outras pessoas além de mim mesma, fazer feliz outras pessoas além de mim? Como que eu saio dessa vida um degrau acima do que eu cheguei, vários degraus acima do que eu cheguei. Ponto. Então, se o meu ensinamento for não estar mais no sucesso, vamos ver o que tem isso a me ensinar. Vamos buscar isso, então vamos aprender. Então, hoje eu vou com esse Bom pensamento. Július, digo Pedro. Então, eu acho que a religião, eu sempre fui religiosa, eu cantei na igreja desde de pequenininha, cantei quase 10 anos na igreja. Minha mãe é muito católica, meu pai é do candomblé. Eu continuo rezando Ave Maria, Pai Nosso, eu continuo acreditando. Tem uma gruta de Nossa Senhora que eu construí aqui na minha casa. Eu realmente tenho fé, acredito em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, em São Miguel Arcanjo, em tudo que você falar eu estou acreditando. No Ganesha, no Buda, entendeu? Na deusa Tara, tudo que você falar, estou acreditando. Tudo que for para o bem. Mas, às vezes, eu acho que a religião, a comunidade, às vezes vira uma coisa muito mais da cobrança ao outro, julgamento ao outro, do que você olhar para o seu próprio umbigo e evoluir você. Mas isso é um problema do ser humano, no fim das contas, né, Anitta? Isso é o ser humano olhando a doutrina e transformando ela num troço corrupto, entre aspas, né? Que por exemplo, a gente pode falar, tudo que você falou tem em algumas religiões, na verdade eu diria em todas as religiões. Todas as que eu fui, eu vi coisas parecidas. Então, eu já fui na igreja evangélica, também tinha lá o cara que ficava falando da roupa do outro, mas ele era adúltero. Né? Fica, caralho, qual é esse cara? Mas a religião me parece, de uma forma geral, um manual para tu ser um ser humano legal, né? A gente que pega isso daí e corrompe e transforma num troço horrível. Agora... que eu acho que a gente tem que adorar a mensagem e não o mensageiro. Porque quando a gente se pega no mensageiro, aí a gente está querendo que aquele ser humano, que é humano, que está falando... seja o Deus daquela mensagem. Porém, humanos são seres em constante evolução. Pra gente... Olha que interessante esse comentário do Rafael, né? Enquanto eu vou lendo aqui, gente, vamos mandando contribuição, quase 200 pessoas aqui nos assistindo, a gente precisa do apoio de vocês. Essa parte filosófica das religiões africanas ligada ao pensamento, né? Mesmo ateu eu gosto muito, porque é o conhecimento passado pela dialética ancestral antes mesmo de copiarem tudo na Grécia. E Bem-vindo fala muito sobre isso, né? Bem-vindo Siqueira a Babalorixá. E mesmo eu não acreditando nas religiões afro, eu acho riquíssimo, sobretudo no resgate da história preta, que foi afundada pelo um dos maiores crimes da humanidade, que foi a escravidão negra, né, gente? A gente evoluir, a gente precisa errar, a gente precisa cair. Então você está endeusando e esperando perfeição de um mensageiro que também está no processo de aprendizado dele. E aí vira uma arrogância espiritual, porque só o ego consegue se colocar num lugar superior ao outro e superior à mensagem, né? Então eu acho que fica esse lugar meio perdido, onde você está exigindo, esperando do outro uma santidade, um endeusamento para você copiar, que ele não existe. É como se você pensasse assim, bom, eu preciso ver que alguém consegue, que aí significa que eu consigo também. Mas aí você está se limitando muito às capacidades do outro, né? Você não está se vendo dentro da sua capacidade. E eu acho que quando eu comecei a buscar essas coisas, eu fui abrindo a minha mente 3 anos atrás, eu fui para um retiro que me ajudou muito, de muito autoconhecimento, que me ajudou a me dar ferramentas para me conhecer, entender quais os meus gatilhos, por que eu fico estressada, por que eu fico isso, por que eu trabalho viciosamente e etc.
E Foi eu nessa fui... época que tu postou aquela parada no Instagram, que deu uma repercussão, ou não? Essa daí tu foi... Ai, eu quietinho. não lembro, não Tá sei. Eu já fui várias vezes nesse retiro, mais de 6 vezes nesses 3 anos. E eu acho que a gente... O que acontece? No início, foi um caminho que eu acho que muita gente tem, que eu tô aqui nesse lugar. Aí eu tô procurando evolução, eu vou pro oposto dele. E hoje eu entendo que não é isso. Se você tá morrendo de frio, você não quer morrer de calor. Verdade. Você vai falar, pô, tô morrendo de frio, alguém me ajuda? O que você quer? Agora eu quero morrer de calor. Não. Você está morrendo de frio, você quer entrar no meio termo entre morrer de frio e morrer de calor. Você quer estar aqui numa temperatura ok. Mas eu acho que o grande problema é isso, a gente achar que a gente está nesse lugar e para evoluir a gente tem que ir para o oposto. E isso não existe, você tem que encontrar o meio termo, é o que o Tao fala, né? Não é você ficar indo do 8 para o 80, tem até uma tatuagem do 8 e 80 na perna. E eu sou esse equilíbrio no meio aqui. Você está esse equilíbrio agora, né, Anitta? Graças a Deus. Com todo respeito. Estou. Porque tu não tava muito. Não tava nem um pouco, mas não é uma... Mas é uma busca, porque eu posso daqui 6 meses cair de novo e não tá mais nesse equilíbrio, entendeu? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!